Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 22, onde o Senhor Jesus nos dá uma instrução bastante conhecida a respeito da ansiedade, da preocupação com relação às nossas vidas. E ele vai então se virar para os seus discípulos e dizer: portanto, eu lhes digo, falou aos seus discípulos, não se preocupem com a sua própria vida ou com o que comer, nem com seu próprio corpo com o que vestir. A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, e Deus os alimenta. Muito mais Ele dará de comer a vocês. Vejam a diferença entre vocês e as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia que seja a sua vida? Portanto, se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena assim, por que se preocupar com as outras? Observem os lírios e o modo como crescem. Eles não trabalham muito, não tecem, mas eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Por isso, não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, e não se preocupem. As nações do mundo correm atrás de todas essas coisas, e seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É isso que vocês devem buscar, o reino de Deus. Então, todas as demais coisas lhes serão dadas também. Não tenham medo, pequeno rebanho. Seu Pai tem prazer em lhes dar o reino. Aqui o Senhor Jesus dá uma instrução bastante difícil para as nossas épocas, para a nossa época, mas talvez mais difícil para aquela própria época. Nós temos que nos lembrar para quem Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, e a maioria daquelas pessoas naquela época eram pessoas que se preocupavam exatamente com o dia de amanhã, porque muitas delas não tinham sequer uma provisão para o próximo dia. Aqui Jesus não está falando para pessoas que se preocupam com a aposentadoria há 20, 30 anos daqui para frente, ou como passar suas férias, ou como comprar e trocar de carro. Não, essas pessoas têm muito menos do que qualquer um de nós, provavelmente. As pessoas para quem Jesus ordena que não estejam ansiosas com relação ao dia de amanhã são pessoas que realmente não tinham, muitas vezes, o sustento para o próximo dia. E se essas pessoas não deveriam andar ansiosas, nós muito menos. Você sabe, assim como eu, que talvez nós somos, de todas as gerações, uma das gerações mais ricas. Temos a maior quantidade de suprimentos. Temos na nossa casa, graças a Deus, muitas vezes alimentos, talvez não tudo aquilo que você gostaria de comer, mas Deus tem nos sustentado. Temos um sustento, às vezes médico, que naquela época também não existia. E veja que mesmo com tudo isso que nós temos e aquelas pessoas não tinham, muitas vezes nós ainda andamos ansiosos. Então a ansiedade não é a falta de suprimento, a ansiedade é a falta de confiança naquele que pode nos suprir. E o Senhor Deus está dizendo aqui para nós justamente isso. Nós não devemos andar ansiosos. Provavelmente algumas coisas nos faltem durante a vida, mas nós não devemos andar ansiosos, porque nós sabemos quem está no controle de tudo. O nosso Pai é aquele que está no controle de tudo. E Ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos, porque a vida é mais do que a comida. A vida é mais do que o vestir. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se preocupam somente com aquilo que elas vão comer, com aquilo que elas vão vestir, ou seja, com a sua subsistência. Mas
Existir não é viver. O Senhor Jesus Cristo e o Senhor Deus não nos criou para que nós simplesmente nos preocupássemos em preservar a nossa existência a qualquer custo. Muito pelo contrário, Ele nos criou para que nós cumpríssemos o nosso propósito de abençoar outras vidas, de revelar aos outros quem o Senhor Jesus é, a sua imagem, a sua semelhança, e trazer assim aqui na terra o seu reino, e se preocupar com as coisas do céu, com as coisas de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então que nessa manhã você esteja pregando ao seu próprio coração e dizendo para ele que ele não pode andar ansioso. Ele não pode andar ansioso porque por mais que nós não saibamos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós sabemos quem estará lá. É o mesmo Deus, o Deus soberano, o Deus que entregou o seu Filho Cristo Jesus por amor de nós, que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós. Nós não sabemos o que irá nos acontecer com o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor sempre estará conosco. O nosso objetivo, o objetivo pelo qual nós fomos criados, não é simplesmente conservarmos a nossa existência, nos preocuparmos com a nossa subsistência, mas cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra, nos preocuparmos e gastarmos os nossos dons e os nossos talentos para trazermos o reino de Deus, para trazermos o reino dos céus e para nos preocuparmos com as coisas do alto. Que Deus abençoe o seu dia, que Ele arranque do seu coração toda ansiedade e que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Um grande abraço, até a próxima.